Olá, professora. Eu sou o Lucas. O livro A Sabedoria dos Monges, ele contribui para o debate sobre como ser um bom líder, ou o que é liderança. Pois o livro ele desconstrói a noção de que a liderança seja sinônimo para o poder, para a hierarquia e para o status. Segundo o livro, o papel do líder é o de servir as pessoas à sua volta, ou seja, instruí-las, educá-las, guiá-las até um caminho ou guiá-las para a solução de um problema. Em oposição a isso, vemos atualmente casos de líderes carrascos que maltratam seus funcionários ou que exigem muito de seus funcionários. Porém, a obsessão pelo trabalho ela é prejudicial, pois ela pode vir a sobrecarregar, a pressionar ou a sufocar os colaboradores. Porém, o Brasil ele é um país com alto índice de desemprego e baixo índice de oportunidade de emprego, o que faz com que o trabalhador ele fique sem saída, pois ele tem medo de ser demitido. Então, dificilmente as coisas vão mudar agora. Dificilmente. Professora, a senhora pediu que usássemos recursos externos ao livro para comparar com o mesmo. E bem, o que eu vou usar não é um livro de administração, é um livro sobre estratégia e política. Porém, quando se trata de liderança, ele é importante, que é O Príncipe de Maquiavel. Comparando o Príncipe de Maquiavel com A Sabedoria dos Monges, nós podemos destacar dois pontos, um de convergência e outro de divergência. O ponto de convergência é sobre não ofender. No príncipe, para o príncipe assegurar a fidelidade e a lealdade dos seus súditos, ele não deve tomar seus bens e nem suas mulheres. Ou seja, ele não deve ferir a honra dos seus súditos. Ou seja, não deve ofendê-los. Já por parte da sabedoria dos monges, o líder não deve ofender seus colaboradores, pois se causa ofender, seus colaboradores podem vir a sabotar a empresa ou a não cooperar com a empresa. Mas o ponto de divergência, ele é sobre optar por ser amado ou por ser temido. Para Maquiavel, os homens eles possuem menos escrúpulos em ofender aqueles que amam do que aqueles que temem. Porém, para Anselmo, o autor do livro, é essencial que o líder seja amado, porque o amor ele estabelece laços de empatia, que induzem o ser humano a cooperar e que também que induzem o ser humano ao bem comum. O livro A Sabedoria dos Monges, ele agrada o público mais idealista, porque ele possui princípios éticos. Porém, esses valores eles podem ser usados de maneira pragmática. Por exemplo, cuidar do dinheiro, não ofender ou delegar tarefas. Essas técnicas elas podem ser usadas de maneira pragmática para aumentar o desempenho de sua equipe ou de sua empresa. Finalizando, é um livro que eu gostei muito, é um bom livro e é um livro que eu recomendo. Boa noite, membros do grupo. Boa noite, professora Amanda. Bom, continuando com a minha opinião sobre a resenha do livro A Sabedoria dos Monges na Arte de Liderar. Tá. Bom, o foco principal do livro, bem dizendo, é como um bom líder deve agir para ter isso na jornada dele, né? Então o livro, né, conta a história do mosteiro lá dos monges, né, no qual o celeireiro é como se fosse um gerente, né? Ele recebe as ordens do superior dele e distribui, né, as atividades entre os monges. Daí dá para relacionar bem como funciona uma empresa, né, por exemplo, ou qualquer outro meio assim que tenha bastante influência da administração. Por exemplo, uma empresa, né, dá para relacionar o celeireiro com um gerente que tem que distribuir as tarefas entre os colaboradores, enfim. Governos, comunidades, sim, também. Bom, é um livro cheio de riqueza e valores assim, para essas pessoas, assim, principalmente para essas pessoas, assim, voltadas assim, para ambientes mais administrativos, né? Por exemplo, gestões de pessoas. Bom, também mostra o cuidado que ele deve ter com os seus colaboradores, né? Seus subordinados, buscando sempre ser humilde e compreensivo, né? Em situações adversas, por exemplo, né?
uma empresa lá, um funcionário faz uma coisa errada, ou sei lá, tipo, o gerente, por exemplo, tem que chegar nele, né, com educação, humildade, né, com compreensão e ensinar aquele funcionário a executar a tarefa de tal jeito. Não pode chegar assim, tipo, humilhando e rebaixando a pessoa, né? Então o livro aborda bastante isso, a conduta do líder nesse quesito. Bom, um bom líder também, né, tem que ser bem comprometido com as tarefas que foram dadas para ele. Né? As ordens que vêm do superior dele, né? Então ele deve ter bastante compromisso com suas tarefas. E zelar pelos bens materiais, né? Por exemplo, lá no mosteiro, no celereiro, né? Assim como ele tem que saber lidar com os monges, né? Os restantes monges, ele também tem que zelar pelo local de trabalho dele lá, né? O santuário deles lá, os bens materiais dele lá, tudo. Tal como uma empresa, né? Por exemplo, o gerente, né? Tem que estar lá, tem que deixar a loja sempre em condições, tudo no seu lugar. E é isso. Eu vejo esse livro como se fosse uma receita, assim, tipo, um manual, assim, grosseiramente falando, que tem muitos valores éticos e que esses valores são cada vez mais escassos na nossa sociedade, né? Porque a relação patrão e empregado não é lá das boas na maioria dos casos, né? Tipo, como se o empregado estivesse exercendo a tarefa dele por obrigação, né? E às vezes isso não cria um ambiente bem, uma harmonia, né? Que às vezes pode ser o patrão, o chefe lá, o gerente não é um cara muito legal, não é um cara muito humilde, e isso causa repúdio assim, dos colaboradores. Eu particularmente achei o livro de fácil leitura, mas que eu não sou muito de ler, eu achei o livro de leitura fácil, as ideias aí são bem claras e objetivas, e pode servir tanto para empresário, quanto para gerentes, alunos, administração, ou até mesmo funcionários de uma empresa, tipo, para ter uma noção, né? Como é que funciona a vida do líder, do gerente dele. Tipo, que às vezes a tarefa de liderar não é fácil, né? Tem que saber muitas coisas, assim, muitos desses valores e exercer bem eles. E eu recomendo esse livro não só para esses grupos de pessoas, sabe? Que estão mais ligados com essa administração mais pesada, assim, digamos. Mas, tipo, para pessoas comuns também, tipo, porque eu acho que a administração, se tá todo mundo na vida tem tem que ter administração na vida. A pessoa não vai sair assim, por exemplo, no mercado e gastar mais do que pode, né? Senão vai fechar a conta no vermelho, coisa e tal. Então eu acho o livro bem interessante, não só por esse motivo, mas também pelos valores que ele tem, os valores éticos, entendeu? Tipo, trazer mais conhecimento para as pessoas, sabe? Na conduta que as pessoas devem ter uma com as outras, com o próximo. Esses valores, os mesmos valores que um gerente tem que ter com os colaboradores, tipo, nós mesmos temos que ter uns com os outros, sabe? Que é humildade e fraternidade e esses outros valores, assim. Assim, a gente pode ver com harmonia com o próximo. Então, a minha opinião sobre o livro é essa. Obrigado. Ansel Grun, em seu livro A Sabedoria dos Monges, disserta sobre as qualidades que fazem um bom líder. E talvez pela sua natureza eclesiástica, há uma forte presença das virtudes católicas em seu livro. As virtudes católicas, no caso, seriam o contraposto dos pecados capitais. As virtudes seriam a diligência, a humildade, a paciência, etc. Ele também abre um ponto de exclamação para o fato de que, mesmo boas qualidades, se exploradas em excesso, podem gerar impactos negativos. Por exemplo, a diligência. A diligência, que seria, no caso, o zelo, seria o foco na execução de uma atividade. Foco em executar uma atividade. Seria o contraposto da preguiça. Se em excesso, gera tanto cansaço físico quanto cansaço mental. Que é, no caso, o trabalho em excesso, que gera danos à equipe e ao líder. Enfim.
Então, para definir como melhor usar essas qualidades, acho que talvez a característica mais importante seria a experiência, porque é apenas através da experiência que você tem a sabedoria para definir o que é necessário e o que é excesso.